Primeiramente a Deus pela oportunidade de poder ministrar a palavra de Deus aos novos irmãos aqui. E agradecer aos irmãos da Igreja Batista em Itatiaia, que têm nos recebido de uma forma tão carinhosa, têm cuidado das nossas vidas aqui nessa cidade. E agradecer ao Ministério da Igreja que nos oportunizou a poder ministrar a palavra de Deus, né? Esse santo microfone que foi ministrado por grandes homens e mulheres de Deus neste lugar, que os irmãos nos permitir poder aqui, nesta quarta-feira, ministrar a palavra do Senhor. Eu convido nossos irmãos a abrir a sua Bíblia, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, o verso 1 ao verso 5. Sei que é um dia frio, mas que Deus, através do seu Espírito Santo, possa aquecer os nossos corações essa noite. Amém? Eu tenho essa palavra já há algum tempo e Deus tem colocado no meu coração e Deus me permitiu pregar hoje. Eu coloquei o tema dela: crises de um homem de Deus. Ou pode ser também crise de uma mulher de Deus, né? No capítulo 5, verso 1, ele diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, e por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado sobre nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Amém. Glórias a Deus. Irmãos, eu quis trazer uma mensagem baseada na vida de Abacuque. Abacuque viveu há provavelmente mais de 2.500 anos atrás, provável, mas ela é uma mensagem muito real da nossa realidade. Abacuque teve profecias para o seu tempo, mas também tem profecias para o nosso tempo, e elas só podem ser aplicadas sobre as nossas vidas. O cristão que não analisa a Bíblia, trazendo aquilo para si, para a construção do seu ser, ele é um cristão fadado ao fracasso. Homens e mulheres de Deus, eles falharam e erraram no passado, para que hoje nós lemos essas histórias e vemos as histórias deles, os erros e os acertos deles, e nós podemos fazer essas mesmas pisaduras e acertarmos como servos do Senhor. Amém? A história de Abacuque, ela nos conta que Abacuque, ele foi um homem que viveu, ele foi anterior ao exílio. Ele profetizou no final da vida do rei Josias e no período do rei Manassés, um homem ímpio que levou a prostituição, levou a idolatria a Israel. E ali ele olha para a sociedade da época, ele olha o contexto cultural e bélico que existia na época, e ele começa com seu coração a ficar muito angustiado. E agora ele se vira para Deus e começa a reclamar e a clamar a Deus por uma solução. E que não é diferente dos nossos tempos de hoje. Outrora nós olhamos, passamos por uma eleição e vemos e clamamos ao Senhor: por que este mal nos sobreveio? Por que essas escolhas nos sobreveio se nós não escolhemos isso? E Abacuque também estava em parafuso diante de Deus, tentando entender por que coisas más acontecem ainda assim para os seus servos. Por que o mal existe em Deus sendo bom? São questionamentos que muitas vezes o homem ímpio nos faz a nós nesse tempo. Porque Deus sendo bom, ainda existe o mal. Porque Deus sendo bom, ainda acontece catástrofes e males na terra. Por que Deus permite que o ímpio suba ao poder? É o mesmo questionamento que Abacuque faz agora a Deus. Abacuque era contemporâneo ao profeta Jeremias,
ele era contemporâneo ao profeta Sofonias, e ele pôde ver a transformação que foi no reinado de Josias, quando ele vai ali, ele restaura o templo, ele acha o livro da lei, e o povo agora se volta para com Deus. A profecia que Deus traria aos caldeus, ela estava prevista para acontecer na época de Josias, mas o avivamento de Josias foi tão grande, que Deus não permitiu que aquele mal acontecesse na época dele. Aconteceu nos filhos de Josias, que foram homens ímpios e perversos diante de Deus. Isso demonstra que a oração de um justo pode muitos seus efeitos. Quando Deus colocou ali uma criança, que depois cresceu na presença de Deus, ele levou o povo ao arrependimento, ele levou e tirou ali a idolatria do meio do povo, ele levou o povo a adorar a Deus. Isso pode fazer a diferença, irmãos. Um jovem só, ele conseguiu transformar toda uma nação, para que Deus não derramasse a sua ira diante do povo. E assim, irmão, na nossa vida, nós também nós lemos aqui em Romanos 1, capítulo 5, do versículo 1 ao 5, ela fala de um processo na nossa vida, ela fala de um processo de maturidade. Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós somos justificados. A palavra justificado, pastor, a gente explicou várias vezes, nós carregamos aqui a marca de Cristo. Quando o mundo nos vê, quando o diabo nos olha para nossas vidas, eles olham o sangue de Cristo vertente naquela cruz do Calvário. Eles olham para a minha vida e vê que eu não tenho mais agora uma condenação sobre a minha vida. O diabo não tem autoridade e poder sobre a minha vida. Isso é justificação. É ver que há Cristo sobre as nossas vidas. Mas o processo da santificação, o processo da maturidade, ele é dia a dia. Ele é um processo que vem acontecendo. A gente não pode negligenciar o processo. Muitas das vezes nós criamos uma utopia que a igreja primitiva era uma igreja perfeita, que existiam os apóstolos, mas não. A igreja primitiva, ela tinha os seus problemas, os seus concílios tinham dificuldades às vezes de entendimento. Houve muitas discussões sobre não pregar os gentios ou pregar os gentios. Isso demonstra muitas das vezes que a igreja, por mais que ela tenha Cristo que é perfeito, que é o cabeça, mas o seu corpo, ela vive em constante transformação e uma constante santificação para viver para Deus. Aleluia. E se nós não entendemos isso, irmãos, e se nós não entendemos que a igreja do Senhor são feitas de pessoas que buscam a perfeição, e qualquer fascínio de nós queremos ir embora, nós somos imaturos e falhos. O pastor pode errar, o ministério de louvor pode errar, porque todos nós somos humanos buscando a Cristo que é o perfeito, a sermos santos. E a igreja ela tem que viver desta forma. Grande erro é supervalorizar os acertos em detrimento do erro. Uma coisa que eu sempre faço, eu estudo muito para concurso, e até na própria faculdade, quem fez faculdade, lembra? Eu pergunto para o irmão Rodrigo: você lembra das questões que você acertou na faculdade? Muito pouco. Mas as questões que nós erramos, irmãos, nós vamos para casa e olhamos: por que eu errei isso? E aí nós debruçamos nos livros e olhamos e analisamos, e aquilo fica marcado na nossa história. Os nossos erros, irmãos, eles nos fazem crescer. Os nossos erros, eles nos fazem olhar para frente e não cometê-los novamente. Eu lembro muito mais das questões, das provas que eu errei do que as que eu acertei. Isso faz parte do processo. Aqui eu escrevi: não pulem as fases. Às vezes, nesse processo de maturidade, nós queremos pular. Muitos jovens, a mensagem talvez essa parte seria mais direcionada a jovens. Eu fui jovem na igreja, eu aceitei a Jesus com 17 anos, eu já cresci na igreja, mas a minha conversão foi com 17 anos. Eu fui jovem na igreja, eu trabalhei na minha juventude, me casei e estou vivendo na casa do Senhor. Existe um processo, mas eu vi muitos jovens querendo pular processos na casa do Senhor. Eu já vi muitos obreiros que queriam pular processos
e não quiseram passar, às vezes, ali pelo processo de Deus, não passaram pela prova. O apóstolo Paulo, quando ele foi ali ao encontro de Damasco, ali, ele teve a sua conversão, ele não saiu para pregar. Primeiro ele precisou passar por um processo de Deus, para que ele fosse depois enviado pela igreja. As fases da nossa vida, irmãos, nós temos elas bem claras. Não adianta eu querer pular as fases. Se o momento agora é de sofrimento, irmãos, nós temos que passar por esse sofrimento, porque é isso que Jesus preparou para a gente. Não adianta querer viver a glória eterna na terra, se a glória eterna está no porvir. Nós temos que entender que esse processo da igreja está aqui, falando a verdade do Senhor, falando que Ele vai vir, que Ele salva, que Ele cura, que Ele batiza. Ele é necessário, e não adianta querer pular. Tem igreja pregando o céu na terra, que você tem que ter carro, que você tem que ter casa, que você tem que ter dinheiro. Isso tudo é muito bom, irmãos, mas isso não é reflexo de Deus na sua vida. O reflexo de Deus na sua vida é a maturidade espiritual, é a santidade, é quando você tem olhos de misericórdia, quando você olha para uma pessoa na rua, você não vê um mendigo, não vê um político, mas você vê uma alma sedenta que precisa encontrar a Deus. Aleluia. E por mais que a gente não entenda, irmãos, glória a Ti, Jesus. o principal homem da república hoje é o presidente, e ele também precisa da graça de Deus. Se a gente não ora pelo presidente, irmãos, nós não somos verdadeiros cristãos. Nós temos que orar para cada um dos políticos que estão sobre a nossa nação. E o tema de Abacuque, profeta, ele era um profeta menor, mas Abacuque, agora ele entra em questionamentos diante de Deus. Abacuque agora, ele começa a olhar o tempo dele, ele começa a observar seus contemporâneos, e ele começa a ver as mesmas atrocidades que nós vemos hoje. Ele começa a ver as pessoas modificando o mal pelo bem, e o bem pelo mal. É comum nós ligarmos a televisão hoje em dia, e nós vemos os maiores absurdos, pessoas defendendo morte como fossem pessoas humanas, pessoas defendendo drogas como fosse algo bom, como fosse algo que fosse possível, necessário para a sociedade. Era o mesmo conflito que Abacuque vivia. Nós estamos vivendo no nosso tempo, mas nós vamos extrair uma mensagem da vida de Abacuque, uma mensagem de reanálise do nosso chamado, uma reanálise do que nós viemos fazer neste lugar. Você foi chamado para ser uma pessoa que passeia pela terra murmurando, ou que passa aqui glorificando e falando bem do amor de Deus? Porque murmurar, irmãos, passaram 40 anos em Israel no deserto e morreram lá. Reclamar eleva isso à morte. Mas aquele que olha com olhos de esperança, aqueles que olham com olhos de fé, ele sabe que o processo que ele está passando, Deus não abandona ele. Amém? Aleluia. A inércia de Deus diante dos fatos. Abacuque agora, ele olha para a injustiça de Israel. Ele olha que as pessoas não praticavam a justiça. As pessoas emprestavam dinheiro com usura. A bebedice tinha tomado lugar em Israel. Eles olharam para o povo de Israel, eles não mais seguiam mais a Torá, a lei de Deus. Agora Abacuque questiona Deus por que aquilo estava acontecendo, por que aquelas coisas estavam acontecendo. Ele falou: Senhor, mas não são estes o teu povo? Não são estes aqueles que são chamados através de Abraão, que foram tirados lá do Egito para aqui te servir? Por que agora negligenciam? Abacuque olha que as idolatrias estavam espalhadas pela cidade. Todos os deuses estranhos estavam naquele lugar, e agora ele questiona Deus. E a gente não acha que a idolatria hoje também não está no nosso tempo, irmãos? Ela não está só na igreja católica. A idolatria, ela está na nossa vida às vezes. Quando nós deixamos de amar a Deus, não é errado amar os nossos familiares, não é errado amar a esposa, o filho. Mas se isso, irmãos, se você não cuidar,
esse amor for maior que Deus, é uma idolatria dentro da casa do Senhor. Eu, muitas das vezes, eu oro na minha mente, falando: Senhor, não me deixe colocar outras coisas, colocar pessoas acima de Ti. Por muitas das vezes, irmãos, eu tive o questionamento de por que às vezes eu chegava na casa do Senhor e meu coração era duro. Por muitas das vezes, o meu coração era um coração de que ficava julgando. Eu olhava no púlpito alguém que pregasse de uma forma não tão eloquente, não tão clara, não tão bíblica. Eu falava: meu Deus, como alguém permite que esse homem suba ao altar de Deus e fale essas asneiras? E eu ficava ali questionando, e eu não via que era eu que estava desviado, porque o meu coração não estava em Deus. Porque no dia que o meu coração estivesse em Deus, eu pararia de olhar para os defeitos das pessoas e olhava para o meu defeito. Olhar que era eu que era uma pessoa que estava dura de coração e não conseguia entender que eu que precisava ter o meu coração contrito diante de Deus. Era eu que preciso me arrepender dos meus pecados. Não adianta eu querer pregar salvação se eu não sou salvo. Não adianta eu pregar sobre quebrantamento se eu não sou quebrantado. Se nenhuma lágrima cai dos meus olhos, se eu não deixo que o Espírito Santo fale através da minha vida. É um desviado dentro da casa do Senhor. E assim, por muitas das vezes, eu agi. Até o dia que o Espírito Santo me quebrou. Até o dia. Era numa igreja lá em Porto Velho. Ele me quebrou e falou assim: olha, o defeito não está neles. O defeito está em você. É você que não deixa eu te quebrar. Aquele dia eu chorei. Aquele dia eu entendi que a primeira pessoa que precisa ser salvo quando entra na igreja sou eu. Porque às vezes a gente vem carregado dos problemas do mundo e às vezes a gente não consegue nem dar nenhum glória a Deus. A gente não consegue nem falar um aleluia. Que lugar de igreja é esse que você não adora a Deus? Que vergonha é essa que você não tem para abrir os seus lábios e dizer para o mundo: grande é o Senhor dos exércitos? Tem vergonha de Deus? Ai, irmãos, eu não consigo abrir a minha boca. Fala baixinho, meu irmão. Fala para Deus, fala no teu coração, mas entre na tua casa. Não tem mistério adorar a Deus, não. Quando Isaías, capítulo 6, ele estava diante de Deus, ele contemplava ali os anjos, ali os querubins ali. Os anjos não falavam palavras bonitas, os anjos não falavam palavras lindas, eles somente falavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele só queria adorar e servir a Deus com sinceridade do seu coração. Aleluia. Glória a Ti, Jesus. A resposta de Deus, o juízo através dos caldeus. Em Abacuque 5:11, do 5 ao 11, Deus fala assim: vede entre as nações e olhai maravilhados, admirados, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não creis quando for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga, apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir as moradas não suas. Agora Deus, Abacuque questiona Deus e Deus vem e responde a ele. Deus fala: olha, todas essas atrocidades, todas essas injustiças que estão acontecendo, eu tenho uma resposta, mas é uma resposta às vezes amarga que você não quer. Eu tenho levantado os caldeus, os babilônicos, para que me venham trazer um juízo. Às vezes a gente não consegue, a gente não lê a Bíblia, não entende, irmãos, porque tantas coisas às vezes aconteceram com o povo de Israel. Mas se você analisar, desde que eles saíram do deserto, irmãos, sempre houve idolatria no povo de Deus. Sempre alguém escondia uma imagem, sempre alguém escondia outra coisa, mas sempre ali os profetas têm que pregar dizendo para não haver idolatria. Deus não aceita dividir a sua adoração para outro Deus. O povo nunca foi pleno diante de Deus. Número 3, os lamentos de Abacuque. Abacuque culpa Deus pelo estado miserável
de Judá. Abacuque agora ele ora, mesmo com a resposta de Deus, ele olha para aquela situação que o povo tinha se transformado. Ele quis atribuir o estado miserável espiritual do povo como fosse culpa de Deus, como fosse culpa que o povo está pecando, que o povo estava no meio da idolatria, se afundando no pecado. Agora ele quer jogar a culpa do homem, uma culpa individual, sobre a culpa de Deus. E que não é o que nós fazemos muitas vezes. O povo quer colocar, se Deus existe, por que o mal opera? Por que acontece catástrofe? Por que aquilo outro? Nós vemos muitas vezes nessas redes sociais, mas há uma palavra bem clara, ela diz: o mal, ele existe pela ausência da presença de Deus. Quando tudo na minha vida, ela é rodeada de coisas supérfluas deste mundo e não existe Deus, o mal ela me habita. Mas quando eu coloco Deus como centro de todas as coisas, a primeira coisa que eu acordo no dia, é o primeiro fogo do altar que eu acendo na minha casa, é Deus, o mal não pode operar. Por que a nação brasileira, ela está afundada em pecado? Por que está acontecendo isso? Porque as pessoas estão se calando. Hoje existem evangelhos para tudo quanto é tipo de gosto, mas ninguém quer mais falar sobre salvação, ninguém quer falar mais sobre mudança, ninguém quer mais combater o pecado, ninguém mais quer falar que a homossexualidade é pecado. Porque se falar isso, você pode ser preso. As pessoas estão com medo. Eu fico me perguntando, aqueles jovens que morreram no passado, apedrejados, lançados nas covas dos leões, mas com seus olhos na eternidade, pensando no porvir de Deus, que medo é esse que nós temos de calar nossas vozes? Se você tem medo, meu irmão, de morrer pelo amor de Cristo hoje, você não é merecedor da cruz de Cristo. Porque a igreja primitiva, meu irmão, eles viviam para Cristo. Eles viviam pelo amor de Deus, mas sabendo que eles tinham um chamado, uma função, que a eternidade era o lugar certo, mas enquanto eles viviam para a glória de Deus. Aleluia. E essa é uma realidade que nós precisamos viver. Glória. Se nós amamos nosso presente, se nós amamos tudo que nós vivemos em detrimento da eternidade, não somos verdadeiramente cristãos. Nós somos praticantes, nós somos tradicionais, nós somos pessoas que vivem por tradições. Porque domingo é o dia de eu ir para a igreja, porque na quarta eu tenho que fazer o sei o quê, mas ele não vive esperando Deus. Você espera o arrebatamento de Cristo ainda? Aleluia. Será que nós estamos preparados para isso? Do que se lamenta o homem? Lamentações 3:39, a Bíblia diz que o homem se lamenta dos seus próprios pecados. Quando nós atribuímos a alguém a nossa culpa, quando nós dizemos, olha, porque o pastor deveria fazer isso, porque a irmã deveria fazer isso, porque o fulano deveria fazer isso, a culpa não é dos outros, a culpa é minha. Quando eu olho o mal na vida do meu irmão, eu estou vendo o mal de mim mesmo. Porque quando eu me lamento, estou lamentando dos meus próprios pecados. Eu estou me lamentando das minhas próprias falhas. Porque muitas das vezes é mais fácil criticar alguém do que eu falar aqui, meu irmão, bora, eu estou contigo, vamos carregar esse peso junto. Porque é mais fácil criticar do que ajudar. É mais fácil falar mal do que vir cá carregar. Um certo filósofo, ele disse, eu só posso falar daquilo que eu estou cheio. E é o que a Bíblia diz. O coração, ele só sai da boca aquilo que o coração está cheio. Se eu consigo só ver bem na vida das pessoas, então porque os meus olhos estão cheios de coisas boas.
Mas se eu consigo identificar a maldade das pessoas, é porque meus olhos também estão cheios de maldade. Temos a tendência de culpar os outros pelos nossos próprios erros. E isso, irmãos, cada coisa que eu digo aqui é algo que eu tenho me corrigido. Porque muitas das vezes eu quero atribuir o erro meu sobre outras pessoas, porque eu não consigo analisar. Porque às vezes, como autoridade da minha casa, às vezes eu que deveria lá atrás estar orando, clamando a Deus, mas a minha falta de vigilância, a minha falta de oração permitiu que o mal entrasse na minha casa, e agora eu estou me queixando porque aconteceu, atribuindo ao erro aquela pessoa. Mas era para mim estar orando antes, era para eu estar orando dentro de casa, pagando um preço, levantando as madrugadas. Queremos atribuir as culpas às outras pessoas e não queremos aceitar o nosso erro. O povo queria culpar Deus pelo erro da idolatria que eles viviam. Já no capítulo 2, nós vemos uma mudança de postura de Abacuque. Abacuque, depois de ele questionar a Deus de tudo essa situação, Deus expõe que ele daria juízo através dos babilônicos, e agora novamente eles seriam subjugados. Agora Deus traz essa mensagem para ele, e agora Abacuque ele se coloca na oposição. No versículo 1, no capítulo 2, ele diz: sobre minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e que eu responderei quando for arguir. Sobre minha guarda. Abacuque, ele diz: olha, eu vou me colocar no meu posto, eu vou parar de querer atribuir, agora eu quero ouvir Deus. No militarismo existe um crime de abandono de posto. Se você foi colocado para ficar neste local, se você sai de lá, você comete um crime. Se Deus te colocou num local e você sai daquele lugar sem a vontade de Deus, você comete um pecado de desobediência. Se colocar na posição. Olha, se Deus te colocou nessa posição, meu irmão, fica nela. Não abandona ela. Se Deus te colocou como sustentável da tua casa de oração, se mantém firme. Por mais que as coisas sejam difíceis, você tem que estar ali firme, na guarda, na vigilância. Não é transitando para outros locais, achando que vai achar coisas melhores, que você vai achar solução. Mas é na guarda, é na posição de Deus. Aleluia. Abacuque, de uma hora de reclamão, de um murmurador, ele se coloca na posição ali de guarda. Agora eu quero ouvir Deus. Se Deus agora tem me mostrado o meu pecado, agora eu quero ouvir Ele falar comigo essa noite. Mudança de atitude sem participativo. É o que eu falei aqui, né, irmãos? Hoje, 2023, vai fazer agora, dia 25 de julho, vai fazer 21 anos que eu aceitei a Jesus. E nesses 21 anos, eu consegui ver grandes homens de Deus sendo levantados, mas eu também consegui ver muitas pessoas que, em vez de serem grandes de Deus, eles se tornaram pequenos, porque nunca agregou onde esteve. Ele nunca quis carregar uma pedra, ele só quis ali usufruir do benefício, mas ele nunca quis ser partícipe da obra de Deus. Outro dia, quando a gente dirigiu o culto, é uma mensagem que eu sempre repito e digo: a obrigação de evangelizar, irmãos, não é do pastor e da irmã Marlene, não. É da igreja. O fato de eu entregar o meu dízimo e minha oferta, eu não coloco essa atribuição na vida dele.
A obrigação de sair para pregar a palavra do Senhor é da igreja, é do pequeno ao mais velho. A comissão que Deus enviou ali em Mateus 28 foi para todos. Ser participativo, irmãos, é querer participar da obra de Deus, aonde eu estiver, é evangelizar aonde eu estiver. Escolher ser santo. Eu vejo muito, irmãos, na nossa vida, nós quando aceitamos a Jesus, nós criamos, a chamada ali a um fogo ativo na nossa vida. Nós buscamos em oração, estamos em todos os cultos, mas no processo da vida, às vezes a gente sofre de certas oscilações. Tanto que quando o profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 2, ele diz: Senhor, aviva a sua obra, e no meio dos anos a notifica. Ele diz que sempre no meio há uma certa dificuldade, sempre no meio ali precisa do avivamento ali, porque no processo às vezes da vida a gente tende a querer acomodar. Outrora que a gente esperava a vinda de Cristo, já não esperamos mais. Eu evangelizava todo final de semana, agora eu não evangelizo mais, porque decai muitas das vezes o nosso chamado. E aí, quando chega um certo momento, a gente está se deparando, a gente está no meio do mundo e está começando a aceitar as coisas como comum. Ah, fulano aceitando o pecado, isso pode, aquilo pode. Eu estou aceitando isso. Isso é comum e eu aceito, porque eu estou mais assistindo mais televisão do que lendo a Bíblia. Eu estou mais passeando do que orando. E aí eu me lembro no capítulo 24 de Josué, o verso 14 ao 15. Josué, agora ele chama o povo, ele começa a olhar o povo, a situação que o povo estava vivendo. Ele diz assim: o povo, olha, se vós quereis servir aos deuses a qual serviram os vossos pais, quando eras escravo na mão de Faraó, servir. Mas se quiseres servir aos deuses estranhos, a qual estão no nosso vizinho ao redor, podeis servir, não tem problema. Mas aí Josué, ele toma uma atitude, ele não anda como boiada, ele toma uma atitude como líder da sua casa. Ele diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Uma atitude de liderança na sua vida, na sua família. Eu não quero, irmão, voltar para a minha vida de pecado há 22 anos atrás, mas eu também não quero me conformar com esse mundo de pecado. Eu não quero me conformar que a igreja continua aceitando o pecado, mas sim que aceita os pecadores para serem transformados por Cristo Jesus. A homossexualidade não pode ter lugar na casa do Senhor, mas o homossexual encontrará salvação, encontrará abrigo e amor neste lugar. Aleluia. Nós não devemos aceitar o pecado, irmãos, mas o pecador Jesus sempre amou e cuidou. Amém. Glória a Deus. E é assim que nós devemos viver. Pronto a ouvir. Abacuque 3, 1 ao D, ele diz, o 2, a parte B, ele diz: torna-me legível sobre as tábuas, para que eu possa ler. E é errado aqui. Dois, 1B, tá certo. E fala comigo. Abacuque agora queria ouvir Deus. O mesmo profeta agora que estava tempos e tempos reclamando de Deus, murmurando de Deus, falando porque o mal me acontece, porque a enfermidade chegou na minha casa, porque as minhas contas não são pagas. Ele começando a murmurar, agora ele para e começa a entender: eu preciso ouvir Deus primeiro. E como é que eu vou ouvir Deus? Se o meu ouvido está cheio de música mundana no meu carro, se o meu ouvido, os meus olhos estão cheios de coisas mundanas da televisão, se os meus olhos eu não consigo mais ler a Bíblia, se os meus olhos não conseguem fechar para orar,
Como é que eu posso ouvir Deus? Como é que eu vou ouvir Deus se eu não venho na escola dominical? Como é que eu posso ouvir Deus se eu não estou no culto das quarta-feiras para ouvir a palavra de Deus? Abacuque, ele quer ouvir Deus, ele quer uma mudança na vida dele, ele não quer mais ser um murmurador, ele não quer mais contemplar com seus olhos a desgraça sobre Israel. Agora ele quer falar assim: eu quero aprender contigo, mas eu prefiro ouvir o Senhor. Eu fico temeroso quando eu vejo uma igreja. Isso não é um problema nosso, é um problema geral. Igrejas que possuem 500 membros, mas a escola dominical tem 25%, ou às vezes 20% de pessoas na escola dominical. Que igreja é essa que não tem sede e vontade de ouvir a palavra de Deus? Como é que eu posso querer mudança sobre a minha vida? Eu posso querer mudança no mundo, mas se eu não aceito ser mudado pelo Senhor, é através da escola dominical, é através do culto de ensino, é a palavra do pastor que transforma a minha vida para viver em santidade. Como é que eu quero ter a correção de Deus sobre a minha vida se eu não paro para ouvir? A fé é pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Eu nunca ouvi falar, ouvir sertanejo, funk, isso vai mudar a minha vida. Mas é ouvir essa palavra, é a correção de Deus. Aleluia. Davi, quando ele pecou de uma forma terrível sobre a sua casa, ele disse que era muito melhor estar sob o juízo de Deus, sobre a mão de Deus, que na mão do seu inimigo. É melhor, irmão, ser corrigido por Deus, ser corrigido pelo mundo. Amém? Amém. Os irmãos, vamos desculpar aqui, a gente fala de uma forma, né, livre. Glórias a Deus. A solução não é reta dele. Eu não subscrevi aqui. A promessa de vida eterna não retira as aflições. Em Mateus 16:3, então eu vou ler para os irmãos. Ela deixa uma coisa bem clara. Quer dizer, Marcos 16:3, que é algo que certas igrejas se esqueceram. É João 16:3. Tendo-vos dito isso para que tenhais em paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Um cristão que não sofre aflição, um cristão que não é perseguido, tem alguma coisa errada aí. Certa vez, um pastor me contou uma história, que o próprio Moody contou a história, que um certo escravo nos Estados Unidos, ele era cristão, mas o seu dono não era cristão, não era um cristão fervoroso, e ele sempre falava que ele sofria muitas aflições e perseguições, e ele falava para todos, até que o senhor daquele escravo chegou assim para o escravo: olha, quem é você? Eu sou o seu dono, por que o diabo se importa mais com você do que mim, que eu sou o dono do seu dono? E ali ele ficou cabisbaixo, não soube responder. Aí o dono da fazenda falou assim: olha, pega essa arma aqui e vamos caçar pato comigo. E aí eles foram no caminho, na beira de uma lagoa, e aí passou uma revoada lá nos Estados Unidos. Eles atiram na revoada de patos com chumbadeiras, né, com uma munição com vários chumbos que espalham bastante, e ele atirou, né? E quando ele atirou, alguns patos, os 5 patos caíram. E aí, desses 5 patos, 3 morreram e 2 ainda estavam se batendo e poderiam voar embora. Ele gritou, falou: olha, corre e pega os patos que ainda estão vivos e deixa os mortos, porque esses já morreram, mas os que estão vivos ainda eles podem voar e ir embora. Aí ele pegou aqueles patos, recolheu,
Então, voltando para trás, aí o Espírito Santo falou com aquele servo e falou assim: olha, responde assim. Aí ele falou com o Senhor dele, falou assim: olha, o Senhor me perguntou por que eu sofro mais perseguições do que o Senhor? Por que o diabo se importa mais com a minha vida do que com a sua vida? Aí ele falou assim como o Senhor atirou naquela revoada de patos, assim também está o diabo todos os dias tentando matar os cristãos. Quando o Senhor disse assim: olha, corre e pega os que estão vivos, porque os mortos já são meus, assim também o diabo, ele não está interessado em ninguém do mundo, ele está interessado em pessoas que estão vivas, ele está interessado em pessoas que ainda podem viver para Deus. O diabo não está interessado nas pessoas do mundo que já são deles, irmãos, mas a ira do diabo é saber que sobre a sua vida está o sangue de Cristo, que você foi justificado, que você tem o direito à vida eterna, e para ele o lago do fogo está guardado. Nós carregamos o selo da promessa de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Mas nós temos algo em Deus. E aí Deus traz a solução para Abacuque, no capítulo 2, na quarta parte, 6, que diz: mas o justo pela fé viverá. A primeira parte, ela diz: eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Quando Deus traz essa mensagem a Abacuque, ele também traz uma mensagem de conserto anterior a Abacuque. Abacuque enchia a boca para falar mal da vida dos outros, da corrupção que estava acontecendo. Olha, Senhor, os meus olhos contemplam a idolatria, os meus olhos contemplam a injustiça, mas Deus olhava para ele e falou assim: olha, a sua alma está inchada, os seus caminhos não são retos. Você pode mentir para a sua esposa, você pode mentir para os seus pais, você pode mentir para toda a sua família, para os seus amigos, mas para mim, Abacuque, você não mente, a sua alma está inchada. Mas o justo, pela fé, ele viverá. O justo, ele não precisa ver os milagres acontecendo diante dos seus olhos, ele vive pela promessa que tem Deus na vida dele. Aleluia. Eu consigo mentir, irmãos, até para mim mesmo. Você começar a repetir: olha, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa. Mas para Deus eu não consigo mentir, porque a Bíblia diz que Deus sonda os corações e sabe a intenção de cada um. Não adianta querer criar uma história. Todos nós vamos apresentar diante de Deus os nossos atos, sejam eles bons ou ruins, nós vamos ser julgados. Mas que Deus queira que seja no tribunal de Cristo, né? Porque no juiz do trono branco não é uma coisa boa, já que você sabe, né? Amém? Viver pela fé. O justo viverá pela fé. Nós vemos isso na vida de Jó. Em Jó 19, do 25 ao 26, nós vemos e sabemos a história da vida de Jó. Nós sabemos que ali Deus precisou deixar a vida de Jó passar por aquelas lamentações para mostrar que o justo vive sim pela fé. Que o coração de Jó não estava nos bens familiares dele, não estava nos bens materiais dele, mas o coração de Jó estava em Deus. O próprio Jó disse isso. Como pode aceitar o bem de Deus e o mal não aceita? Mas nós vemos aqui no capítulo 16 de Jó, a fé de Jó. Ele sabia que mesmo ele morrendo, ele cria num Deus todo-poderoso, que levantaria ele ainda. Em Jó
19, 25 ao 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois de ainda consumida toda a minha pele, a minha carne, verei a Deus. Eu fiquei muitas vezes, eu li um certo livro, Os Mártires do Coliseu, irmãos, e eu ficava me questionando, como aquele povo que muitas das vezes haviam acabado de crer em Cristo, e agora eles eram lançados ali no meio dos leões, às vezes em caldeirões ferventes, cheios de óleo quente, mas a alegria no coração deles de servir a Cristo era tão grande, que a morte não lhes doía, eles não eram temerosos, porque o coração deles estava num bem precioso, irmãos. Eles guardavam no seu coração a oportunidade de estar ao lado de Cristo. O próprio apóstolo Paulo disse: viver para mim é Cristo. Quando ele diz que viver para Cristo, ele entende que ele tem um chamado, que a vida dele precisa ter propósito para ele viver. Eu sei que você tem o seu nome escrito no livro da vida, eu sei que você tem a esperança da salvação eterna, mas os dias que você passa aqui na terra é para fazer dinheiro, é para fazer família, é para viver com seus amigos, é para viver para Deus. Que propósito é essa de vida que nós temos? Aquelas pessoas, quando eles morriam, irmãos, naquele coliseu, muitas outras almas aceitavam a Cristo, mas eles entendiam que mesmo na dor da morte que eles estavam tendo, eles eram testemunho vivo da fé de Cristo. Viver para Cristo é ganho. Aleluia. Amém? Glória a Ti, Jesus. E Ele nos trouxe uma promessa que diz que não estaríamos sós. Em Mateus 28, 30, Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Ele não disse só nas quartas-feiras, nos domingos. Ele disse todos os dias até a consumação dos séculos. Ele estaria aqui conosco agora. Mas a pergunta que ele faz: se Jesus disse eis que estou convosco todos os dias, será que nós estamos com Cristo todos os dias também? Será que muitas vezes nós preferimos estar em outros locais, em outros afazeres, mas nós não estamos com Cristo? E às vezes nos esquecemos que somos. E muitas das vezes nós assentamos em rodas escarnecedoras e não entendemos que estamos fazendo isso. Nós estamos tirando Cristo da nossa vida. Mas Ele disse: estaremos conosco todos os dias, irmãos. Nós não estamos sós na nossa dor, na nossa angústia, nas nossas aflições. Deus está conosco. Mesmo ao caos que Israel vivia, Deus estava falando para Abacuque que Ele estava com ele, dizendo: olha, o justo pela fé viverá. Eu sei que você não está vendo transformação neste lugar, eu sei que você não está vendo mudança, eu sei que eu disse para você que os caldeus vão vir, mas eu tenho uma promessa para essa nação. Eu sei que eu vou trazer aqui essa restauração sobre essa nação. Deus quis trazer uma palavra de esperança para a vida dele. E Deus quer trazer uma palavra de esperança para as nossas vidas, irmãos. Mesmo que os nossos olhos não consigam contemplar uma restauração próxima da nossa nação, Deus não perdeu o controle das coisas. Deus ainda tem o controle de tudo. Aleluia. Ter fé naquilo que vê é fácil. É muito fácil você crer naquilo que está diante dos meus olhos. Foi muito fácil crer em Jesus Cristo, quando Jesus operava os milagres, o coxo andava, o cego via, os pães multiplicavam diante dos olhos daquela multidão. Que maravilha aceitar Jesus dessa maneira. É muito bom, irmãos, aceitar Jesus vendo um milagre. Mas eu quero ter fé, irmãos, como aquele rapaz da cruz lá, aquele ladrão da cruz. A única coisa que ele conseguia ver com os olhos dele era um ser humano ali, crucificado, com dor, mas ainda assim ele conseguiu olhar em Cristo a salvação da vida dele. Com os olhos humanos ele não conseguia ver a salvação, mas com os olhos da fé ele olhou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando entrares no paraíso, ele falou assim: ele entrou no teu reino. Jesus falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Abraão, quando viveu em Ur dos Caldeus, Deus chamou ele para uma terra que ele nem conhecia, ele não conseguia ver, ele não conseguia
conseguia tocar, nem saber como é que ele era, mas ainda assim ele conseguiu crer, porque o justo pela fé ele vai viver. E é assim que eu guardo essa palavra. Amém. Viver pela fé é acreditar naquilo que os meus olhos, é acreditar naquilo que o sistema está dizendo. Olha, o seu processo está dizendo que você perdeu, mas pela fé Deus está mudando a situação. O médico disse que não tem cura, não tem solução, mas Deus pela fé disse que há cura assim. Isso é viver pela fé, irmãos. É sobrepor o natural, é sobrepor o humano, é acreditar no impossível de Deus, é acreditar que Deus é maior que os meus problemas, que as minhas dificuldades. Aleluia. Uma nova atitude de Abacuque. No capítulo 3, no verso 2, ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. Abacuque agora, no capítulo 3, ele tem uma posição diferente. No capítulo 3, primeiro ele reclamava, ele murmurava, ele reclamava de Deus. No 2, ele parou para ouvir a Deus. Agora Abacuque estava transformado, e agora ele começa a orar: Senhor, aviva a sua obra. Ele começa a entender que ele faz parte de um processo, ele é participante de uma igreja, e ele começa a falar: Senhor, aviva a tua obra, Senhor, abre essas portas da igreja. Eu quero ver pessoas entrando para ser salvas nesse lugar. Senhor, eu quero ver coxos, mancos se levantarem e serem curados nesse lugar. Senhor, levanta professores da escola dominical. Senhor, sustenta o meu pastor. Senhor, sustenta os irmãos aqui, ó Pai, do ministério de louvor. Ele começa a clamar pela sua igreja, ele começa a clamar pela obra de Deus, ele começa a clamar pelo povo de Deus. Senhor, transforma a minha nação, meu Pai. O mundo quer o adultério, o mundo quer o aborto, mas nós continuamos a pregar um Cristo de salvação neste lugar. Aviva a tua obra, Senhor. Levanta, Senhor, obreiros, homens e mulheres temente a Deus neste lugar. Ele tem uma postura diferente. Agora ele reclamava, agora ele muda, ele diz: olha, Senhor, eu quero ver a tua obra pujante, eu quero ver obreiros crentes, eu quero ver professores cheios do teu Espírito Santo neste lugar. Aviva, Senhor, a tua obra, não a minha obra. Não aviva as minhas contas. Eu não preciso disso para crer em Ti. Eu quero que o Senhor aviva a tua obra. Se a tua igreja está precisando de algo, eu vou suprir a necessidade dela. É uma posição assertiva, uma posição de mudança, de transformação. Eu estou acabando, irmãos. Eu sei que... Glórias a Deus. Precisa descansar em Deus. No capítulo 3, no verso 16, na parte B do verso 16, ele diz: estremeci dentro de mim, e dentro de mim descansei eu no dia da angústia, quando ele me vier. Contra o povo, ele nos destruirá. Abacuque, ele recebe a revelação de Deus, que Deus iria trazer juízo, que Deus ia trazer castigo sobre o povo de Deus, mas agora ele estava transformado. Ele disse: Senhor, agora eu vou conseguir encontrar. E essa palavra, pastor, tem guardado para a minha vida, nesse momento, que mesmo no meio dia da angústia eu vou descansar em Deus, mesmo que as coisas não estejam acontecendo como eu quero, como eu pedi, eu vou descansar em Deus. Eu preciso descansar em Deus. Abacuque diz: no dia da minha tribulação eu vou descansar em Deus. Sabe qual é o maior paradoxo da vida, irmãos? A gente descansa no período da noite. A Bíblia diz que Deus tem separação entre dia e trevas. É muito mais fácil você descansar a sua alma naquilo que você consegue ver. De dia você consegue ver, à noite você não consegue ver nada. Mas na fisiologia de Deus, Deus fez você descansar no meio da noite. É de noite que você tem sono, é de noite que você tem um descanso para dormir. E assim Deus também faz, irmãos. Quando a pessoa está em depressão, em angústia, a primeira coisa que ele faz é dormir de noite. Então as trevas corroem e consomem ele. Mas aquele que
descansa em Deus, à noite ele vai anoitecer, ele dorme, ele só vai acordar no outro dia de manhã, porque Deus faz ele ter um sono de descanso. É no meio das trevas que Deus nos faz descansar, é no meio das trevas que Deus nos faz sobrepor toda a angústia da noite. Aleluia. No deserto era doído. Eu fico imaginando, a gente estava lá no retiro, a gente estava lá em barracas, né? Alguns dali estavam em barracas, outros não, né? Alguns nos abandonaram no terceiro dia, mas tá bom, né? Mas a gente toda vez que entrava na barraca, entrava, saía areia, sujeira, entrava. Era difícil morar em barraca. E eu fico pensando, imaginando como é que era Israel, viver em barracas, multidões, mais de 1,5 milhão de pessoas vivendo no deserto, para suprir água, alimentação, segurança, tudo isso. Era difícil viver, irmãos. Mas se você analisar a vida de Israel, eles nunca viram tanto milagre na vida dele, que como foi no deserto. O deserto é difícil, irmão. Ninguém quer estar no deserto. Eu não vou ser hipócrita para dizer que eu quero estar no deserto. Mas se você está no deserto, irmãos, abre os teus olhos e veja. Existe uma coluna de fogo de Deus, te aquecendo de noite e de dia. Ela está te trazendo refrigério. É no deserto que Deus faz o maná cair. Ele faz você descansar e dizer: olha, é pão do céu que vai cair sobre a sua vida. É Deus cuidando, irmãos. Por mais difícil que sejam as intempéries do tempo, o cuidado de Deus está sobre a nossa vida, cuidando dos 4 cantos, trazendo proteção e segurança. Mas é o cuidado de Deus. Amém? Aleluia. A resposta é se alegrar no Senhor. Ele é a minha salvação, o meu maior tesouro. Abacuque diz: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas das malhadas não sejam arrebatadas, nos currais não hajam vacas. Ele diz: todavia me alegrarei no Senhor. Se alegre no Deus da sua salvação, irmãos. Vamos nos alegrar em Deus, vamos continuar falando desse Deus maravilhoso. Por mais que o mundo diga que ele é retrógrado, eu digo que o nosso Deus, ele é atual, ele é presente. Ele pode continuar ainda salvando, curando, salvando e libertando pessoas neste mundo, nesse tempo. Vamos continuar nos alegrando no Senhor. Amém? Aleluia. Irmãos, passou acho que 3 minutos do meu tempo. Mas eu quero agradecer a oportunidade de poder falar essas palavras aos nossos irmãos. E eu não quero ser nem um pouco hipócrita, irmãos. Essa palavra ela já vem trabalhando na minha vida. E ela vai continuar trabalhando na minha vida. Porque não é porque eu estou ministrando a palavra de Deus que essa palavra não tem efeito sobre a minha vida. Ela tem que começar primeiro aqui em mim. O pastor sabe da minha história. O pastor sabe das minhas angústias. Todo mundo aqui divide essa mesma angústia. Porque nós somos igreja. A igreja ela faz isso. Mas se algo que nessa noite, irmãos, foi para você, guarde ela. Se algo que Deus precisa mudar na sua vida, guarde essa palavra. Não seja aquele Abacuque do capítulo 1, mas ele seja como o Abacuque do capítulo 2 do 3, que mesmo diante de todas as circunstâncias, saiba que Deus tem o controle da sua vida, da sua história e do seu momento. Deus tem poder e autoridade sobre a sua vida. Amém? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, em nome de Jesus, e devolvo a palavra ao pastor aqui. Aleluia.